Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 2016. A gente vai voltar 10 anos no tempo para comentar sobre alguns dos melhores lançamentos daquele ano. Certo, meus amigos, que estão cada dia mais velhos? Certo. Mas antes, o que? Renan Guerra, que tinha 16 anos em 2016. Eu queria, agora que eu vou começar a mentir que eu tenho 29, que esse ano é o ano da mentira. É isso. Bom, antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Além disso, se você gosta muito do nosso trabalho, você pode ajudar a manter esse podcast vivo, apoiando a gente no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exato, como o Pedro Coelho que falou aqui, ó, depois de anos consegui voltar para uma gravação, seja bem-vindo de volta. Tem aqui também com a gente Fabrício Neri, Gabriela Ramos, Rodrigo Berg, Tuane Malma, Leonel Moura, Luiz Almeida e Vinícius Correia. Muitos deles não eram nem nascidos em 2016, aqui os novinhos ouvintes. Vamos falar sobre música, meus amigos? Vamos. Bora. Perguntinha clássica para começar aqui. Onde vocês estavam? Como era a vida de vocês em 2016? Isadora Almeida. Gente, que loucura, né? Tentando lembrar aqui o que eu tava fazendo, mas esse ano eu fiz uma viagem muito, muito legal, muito importante para mim, que foi para Nova York. Eu fui ver o Governor's Ball Festival. As eu vi bolas do Strokes, governador. Exato. Eu vi Strokes lá, foi muito mágico. Teve DMXX, teve Biggie Grams, teve Robin, teve Haim, que foi tudo. Teve De La Soul, The Killers, M83, teve um monte de coisa. Aí cancelou o terceiro dia, que seria o show do Kanye West. Tornado lá de tanta Sério, tipo, as árvores estavam dobrando, assim, de tanta chuva e tanta água. E aí cancelou. Eu não vi o Kanye West, Def Cab, For Cutie, Churches, que pena. Chet Faker. Nessa época ainda, Courtney Barnett, nessa época ainda, poxa, né? Enfim. Mas foi uma viagem muito especial, assim, eu vi coisas muito legais e foi ali que eu falei, nossa, acho que realmente eu adoraria trabalhar com shows e festivais. E olha, depois de 10 anos... Pra você ver, hoje ela é a maior empresária de shows do Brasil, Isadora Almeida. Um nome que não sai da boca do povo. Um nome que desponta... se fuder. É isso, e vocês? Renanzinho. Eu tava com depressão, crise de ansiedade. Não tô brincando mesmo, tô falando sério mesmo. É sério? Quando as pessoas fizeram aquela trend do vê essas fotos de 2016, Sim. eu fui olhar pras minhas fotos de 2016 e vi que o tempo é senhor, estou muito melhor hoje. Eu continuo com depressão. Linda. Mas naquela época foi uma fase bem difícil, foi a fase que eu volto pro sul, que eu volto a morar com minha mãe. É um tempo antes de eu voltar depois de eu vir volta mudar pra minha terra. É meio de volta pra minha terra, mas foi importante pra minha cabeça. Mas sem as máquinas também. de costura e do Gugu. Isso, sem a compacta print. Nossa, eu ia arrasar com a compacta print, aliás. Eu sempre fiquei pensando desde criança que quais as camisetinhas de banda que eu imprimi com a minha compacta print. Sem a máquina de fralda. Enfim, mas eu já trabalhava com jornalismo musical, tanto que eu voltei aqui na minha lista de melhores do ano do Screen Annual de 2016. E tô rindo muito, porque metade das pessoas que eu votei naquele ano são pessoas canceladas. Essa lista tá bem assim. Tem várias coisas que as pessoas foram cometendo crimes. O tempo é senhor. Para algumas pessoas, elas deveriam amadurecer, elas não amadurecem, elas pioram. Então, é meio isso. Mas é isso. E você, Nick Silva, o que você estava fazendo no Monkey Buzz nessa época? Eu estava já bem estabelecido em São Paulo, né? Eu já estava morando aqui há 4 anos. Acho que além do Monkey Buzz, isso, né? eu estava jogando Pokémon GO, que foi uma febre maluca. Nossa, verdade. Meu Deus. Outra coisa que eu fiz foi o começo dos shows do Monkey Buzz. Então esse ano teve Death Heaven, que foi um showzaço. Verdade. Se eu não me engano, o Kleber tava semi-envolvido nisso. Minha memória me... Eu tava ajudando na parte de social, mas eu não fui ao show, porque eu fui viajar na mesma época, eu perdi. Eu tava envolvido com um rolinho ali.
Eu fui nesse show, foi no Fabric, não foi? Foi incrível, foi muito foda. Eu fui. Estava namorando, estava nerdizando pra cacete, tinha aquele CCXP. Nerdizando pra cacete. Ai, gente, tem dias que eu ouço cada coisa aqui, sabe? Que eu penso assim, por quê, sabe? Que Eu Deus fui me na minha coloca. primeira CCXP, e talvez a última naquele ano. Aquele CCXP daquele site, Omelete. Ai, adoro essa tirinha. Não continue. Ai, meu Não Deus do continuei, só céu. falei isso. Eu adoro essa tirinha. Mas acho que é isso, eu estava extremamente gordo nessa época. Ei, foi gordinha, isso. mas tá bom sem gordofobia nesse programa. Ah, cada uma essa hora. Foi isso, essas são minhas memórias de 2016. Uau. Que você, animação, que memórias gostosas. Uau. É. Eu estava fazendo a minha transição do jornalismo para o marketing. Foi o ano que eu comecei a trabalhar numa agência interna dentro do Itaú. E aí trabalhava feito condenada, viajava horrores, assim, que a gente fazia altas filmagens fora, então era bem bom, mas era bem puxado. E paralelo a isso, eu tava com 3 festas. Eu tinha uma festa na Fan House, uma festa no Naive e a gente começou uma festa no Nossa, Alberta. no Naive, Jesus Cristo. Ah, é verdade, eu tocava palavras. bastante, inclusive nas suas festas. Uau. E aí eu, sei lá, tinha um final de semana de descanso normalmente. Teve vezes que eu tava fazendo coisa no Rio de Janeiro com o Itaú, e aí eu voltava de avião, tipo, correndo pra cá pra ir pra tocar nas festas, assim, foi bem puxado. Foi uma época não legal da minha vida, eu usei drogas de um jeito que não era legal, assim, foi uma época que Me eu... recordo. Chegou numa época que eu falei assim, cara, não tá legal, assim, vamos parar, assim, então... Mas foi bom, foi uma boa época, com bons amigos. Foi ruim, mas com foi Tava ruim, mas tava bom, assim. Então foi acho que é uma representação do que era o próprio Brasil naquela época. Porque em 2016 rolou o Caos. impeachment da Dilma Rousseff. Após meses de processos e grandes manifestações na rua ali, ela recusou aliviar pro Eduardo Cunha, e aí, em rebote, eles autorizaram o processo de impeachment ali, um caos total. Nessa época teve o golpe do Michel Temer ali com carta volante, sei lá o que era, que ele fez aquela carta, ele assume como presidente interino, né, e depois como definitivo. Foi aí que começa o Fora Temercor, saudades. Foi. Vampirinho. Foi o ano das Olimpíadas do Rio de Janeiro, assim, eu lembro que pelo menos isso foi uma coisa Nossa, legal, assim, verdade. teve muita coisa boa, mas teve muita coisa escrota, tipo aquele atleta que fingiu sequestro, lembra? No meio um americano, Puta, Nossa, não tava tipo lembro. louco de droga e bebida e fingiu um sequestro, assim, eu não lembro agora quem que era. Lembrei pra justificar Um nadador. Acho que teve isso mesmo, acho que teve um negócio Foi. assim mesmo. Foi um ano bem marcante porque rolou a tragédia da Chapecoense, assim, uma burrada Ai, sim. colossal, assim, eu acho que é um dos maiores absurdos da história da aviação recente, assim, um time que estava em processo de crescimento, mobilizando uma cidade toda, assim, eu acho que só 2 pessoas sobreviveram daquele voo, né? Então foi uma tragédia, assim, que eu lembro que mobilizou muito o país, assim, a gente passou semanas onde só se noticiava disso, alguns veículos de um jeito extremamente tosco. Não vale citar aqui, mas teve gente que pegou e fez, sei lá, uma galeria de slides falando as últimas postagens dos jogadores antes deles morrerem no Instagram, assim, uma coisa absurdamente nojenta. A Operação Lava Jato estava no seu auge ali, Sérgio Moro com a sua boquinha de disquete brilhando ali, perseguindo uma galera. O Lula Enxadrista, né? o grande enxadrista brasileiro. Será que o PPT do Dallagnol veio desse ano? É, dessa época. Eu acho que é de 2017. Gente, olha essas Mas- palavras, quantas palavras estão sendo ditas, né? Que coisa. Nessa época, o Lula vira réu nesse processo que era conduzido pelo Sérgio Moro, e hoje a gente sabe que ele manipulava diretamente junto com o Dallagnol, o dono dos slides. A gente teve um surto de zika e microcefalia no mundo Puta inteiro, que porque veio muita pariu. gente para as Olimpíadas no Brasil, então muitas mulheres grávidas, e aí a gente teve uma explosão de casos no mundo inteiro. Rola a cassação do Eduardo Cunha ali, ele que iniciou o processo de impeachment contra Dilma, teve seu mandato cassado por quebra de decoro e acabou preso pouco tempo depois. Teve a febre do Pokémon GO, como o Nick Silva falou. E nesse ano movimentadíssimo também teve as eleições municipais com direito a João Dória, o nosso eterno gestor, sendo eleito prefeito de São Paulo. Acelera aqui. São Paulo. Uau. Exatamente. No mundo,
Donald Trump é eleito nos Estados Unidos, então estamos vivendo um ciclo aqui maldito. Credo. Rola o Brexit, então, a saída do Reino Unido da União Europeia num movimento de extrema burrice coordenado pelos grupos de extrema direita no país. Rola a morte do Fidel Castro, ali, o líder cubano que faleceu aos 90 anos. Rola o acordo histórico de paz na Colômbia, né, com o governo e as Farc assinando um acordo de paz. Tem o rolê do Panama Papers, que foi o maior vazamento de documentos da história, que revelou uma série de gente com evasão fiscal, artistas famosos, marcas, muita gente do mundo inteiro escondendo dinheiro à torto e direito por aí. Em offshores. Esse ano também rola o Cambridge Analytica, que foi um grande rolê na época que a gente descobriu que a gente estava sendo manipulado pelas redes sociais. Tipo, eleições ao redor do mundo, assim. Nesse ano também rola uma série de atentados terroristas na Europa, com atentados com caminhão, com atentados com pessoas sendo esfaqueadas. Foi uma sequência assim, de atentados desse gênero. Tem a crise dos refugiados no Mediterrâneo, com aquela foto clássica do menininho que morreu e tirou a foto, ele tava com o rosto virado para baixo na areia, que depois popularizou, viralizou. Todo mundo fez artes mil em cima disso. A gente tem a descoberta das ondas gravitacionais 100 anos após a previsão do Einstein. Eles fizeram os experimentos e comprovou uma teoria de 100 anos antes. E por último, a histórica visita, né, do Barack Obama a Cuba ali, para primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a ilha em 88 anos. Acho interessante falar, já que a gente passou Brasil e mundo, que é nos anos entre 2013 e 2016 que as relações do Brasil e dos Estados Unidos ficam extremamente abaladas e complexas, porque a gente descobre que o Obama espionava a Dilma, e ele era uma das partes desse processo todo para que depois leva ao golpe dela. E aí as pessoas às vezes esquecem, primeiro que as pessoas esquecem um monte de coisa horrível que o Obama fez e fazem a linha, nossa, Obama so cool. E aí é tipo um ano que as pessoas passam a falar bastante também sobre os problemas do Obama e tudo mais. Sim, desde a descoberta do pré-sal, aqui começa uma pressão dos Estados Unidos enorme para ter controle disso. O Brasil fala, não senhor, isso aqui é nosso. E aí rola toda uma mobilização, treinamento do Sérgio Moro nos Estados Unidos e tudo mais, e a gente viu no que deu. 2016 é um ano bem marcante por mortes, assim, a gente teve um intervalo de tempo, assim, mortes absurdas de artistas importantíssimos. Eu acho que a mais emblemática aqui para todo mundo é David Bowie, que ele morre 3 dias depois de lançar o Black Star, que é um disco que a gente vai comentar aqui. Mas aí a gente teve o Prince em 21 de abril, que morreu por estafa de trabalho, ele que vinha num rolê de excesso de remédios e produção maluca. O George Michael, cantor ali, icônico, morreu aos 53 anos na casa dele, justamente no dia de Natal, o que é muito emblemático. Ele foi popular por outras canções, mas Last Christmas é uma das grandes canções natalinas de todos os tempos. Leonard Cohen morreu em 2016, tanto ele quanto o Bowie conseguiram produzir discos que eram justamente discos de partida, de despedida, a gente vai comentar sobre ele aqui também. Teve o Glenn Frey, que era fundador e vocalista do Eagles. A gente teve a morte do George Martin, produtor, o quinto Beatle ali, o cara que era extremamente icônico. O Mary C. White, um dos membros do Earth, Wind and Fire, também morreu. E o Keith Emerson, um dos integrantes do Emerson, Lake and Power, outro projeto importante de rock progressivo. E o Greg Lake também, da mesma banda. Ah, é verdade, são os dois, né? Ano. Verdade, um em março e um em dezembro, verdade. Obrigado, amigo. E aí aqui no Brasil a gente teve a morte do Calbi Peixoto, falecendo ali aos 85 anos. A gente teve a morte precoce do Vanderly, que era um compositor mineiro muito querido por muita gente, que também morreu assim super jovem. O Chico Rei, que era um dos metades da banda da dupla sertaneja Chico Rei Paraná. E o Guilherme Caran, ator, mas que também tinha um pezinho na música ali. Ele que ficou conhecido por uma série de programas humorísticos e novelas da Rede Globo também. O nosso Baixo Astral. Eu quero falar que tudo começou a dar errado no mundo a partir da morte do David Bowie, assim, impressionante. Sim. Comecinho de 2016 já, assim, tudo desandou num nível bizarro.
A gente teve a morte do Domingos Montanher, que tava estrelando a novela Velho Chico na época, gente, assim. Que tristeza. Recentemente eu visitei Sergipe, né? E, tipo, é bizarro que o lugar onde ele morreu virou meio que um ponto turístico para as pessoas, tipo, o guia para e fala, olha, ele morreu ali, assim. Ai, que Surreal, tristeza. mas foi uma coisa super marcante. Nós tivemos a morte da Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia. Ela sofreu um AVC dentro do avião, se eu não me engano. E pouco depois a mãe dela, a Debbie Reynolds, faleceu também no mesmo ano. A gente teve a morte do Alan Rickman, professor Snape de Harry Potter e outros personagens icônicos. Fez também ele que fez Duro de Matar também. Teve também a morte do Muhammad Ali, uma das maiores lendas do boxe mundial. E a El Que Maravilha, que é um dos maiores símbolos da cultura brasileira, televisiva e queer também, um personagem iconicaça. Vamos falar sobre os discos brasileiros, meus amigos, porque esse ano foi movimentadíssimo e eu quero começar puxando um blocão aqui, porque eu acho que 2016 é um ano bem emblemático para a consolidação dos nossos amigos da Balaclava Records. A gente tem Terno Rei com Essa Noite Bateu Como um Sonho, Tudo. Bilhão com o álbum homônimo, o Nuvem com o Partir, que é um discão de música eletrônica, a Ombu com Pedro, que é um EP fantástico, Cabana Café, uma banda que já não existe mais, que lançou o excelente Moio. É de onde sai a Papisa, inclusive. Exato. O Moons com Songs of Wood and Fire e a maravilhosa Séculos Apaixonados com o Ministério da Colocação. Eu fico bem feliz de relembrar aqui, porque foi nessa época que eu estreitei muito laços com o pessoal da Terno Rei. Eles me chamaram para assinar todos os textos do lançamento do disco, assim, eu senti muito honrado na época, assim. Que textuda. E, cara, é um ano textuda, né? Vou te mostrar meu textão depois. Tá bom, Rafa Kalimann. Uau! Cara, só discos incríveis, assim, pra mim é um grande ano pra Balaclava. Bom, eu vou começar puxando aqui aquele que eu considero o melhor disco do ano, que eu acho que é um disco muito simbólico, que é o Tropics, da Cell. Eu acho que ele é um disco que representa muito uma maturidade da Cell e como ela olha para aquilo que esperavam dela e faz outras coisas que são possíveis. As pessoas achavam que a Cell tinha chegado num espaço de conforto e é muito interessante como ela vai se conectar com outros Brasis possíveis, que é essa conexão com os anos 80, com uma música pop, com um universo 70 também, né? Tem uma coisa de disco ali em alguns momentos. Então, mas é que eu me conecto muito com essa coisa meio, tipo, Rita Lee no início dos anos 80. Eu acho que ela traz muitos símbolos. E tem um outro olhar pro verão, assim. É uma coisa noite de verão no litoral. Tem uma coisa muito bonita. E o show dessa fase é, assim, foi muito tudo. Foda. Então é tudo muito interessante. Esse disco tem Varanda Suspensa. Pra mim é uma das melhores músicas da carreira dela, assim. Toda a estética é maravilhosa desse disco. Eu amo também Minhas Bics. Putz, eu adoro. Esse álbum é muito lindo, muito bom mesmo. Quem também lançou um descasso em 2016 é a minha amiga Marcelinha Valle, que depois de lançar dois ótimos EPs, estreou com um álbum homônimo. Ela lançou por um selo que era da Skol na época, né? Eles tinham um selo com vários desdobramentos de música eletrônica, indie e tudo mais. E pra mim é uma baita estreia, assim. Eu acho que ficou meu disco do ano, né, de 2016. Ele tá assim, no meu top 3 hits. de 2016. Que tem Azul, tem Eterno Verão, tem Desaguar, Calor de Amor. Eterno Verão assim, é linda. Gente, eu amo o Hit, que abre tudo o álbum. Eu amo. Né? Ai, é uma delícia. E a capa eu acho belíssima também. Tipo, Tudo. é super minimalista, chiquérrima. Eu acho bem E eu estou nos agradecimentos desse disco. Diva. Acho que um disco muito bom também que a gente tem é o Terno, com o Melhor do que Parece. Eu adoro também. Eles vinham... São 4 anos que separam o 66, né, desse disco, então foi um tempo aí considerável pra gente ver o que ele vai fazer. Eles iam fazer. Aquele primeiro disco era bem mais zoeiro, bem mais menino moleque. Esse acho que já aponta mais pelo que eles vão fazer depois, assim, de ter umas letras muito mais rebuscadas, de ter uns arranjos mais... Até pro Tim em carreira solo também, né, ele aponta muitas direções, assim. Eu acho que é um disco bem mais completo, assim, é um rock brasileiro mesmo. Acho que o primeiro disco ainda é bem calcado nessas coisas, tipo, inglesas e americanas que eles ouviam. Esse já me parece um disco mais o Terno mesmo. Outro dos meus discos preferidos de 2016 é o Outra Esfera, da Tássia Reis. Eu falei no início que eu estava depressivo em 2016. Se a Veste Não foi provavelmente talvez a música que eu mais escutei em 2016. Eu já contei isso para a própria...
pra própria Tássia Reis ao vivo, falando quanto essa música tinha me ajudado muito quando eu tava doente. Mas eu acho todo esse disco muito, muito lindo. Eu acho que é muito simbólico desse caminho que a Tássia Reis constrói, né? Que ela já vinha construindo desde o rap jazz, que é essa mistura de universos, como ela dialoga com o rap, mas ela parte para outros campos de uma forma muito interessante. Enfim, acho um disco excelente. Além de Seveste Não Tem Ouça-me, que é fantástico, da Lama Afrontamento, tem várias coisas muito bonitas em outra esfera. Eu vou puxar um aqui que eu adoro, que é o Raça com Saboroso. Esse é muito esse bom. disco é muito bom. É o segundo álbum deles, tem... É bem diferente do que eles fazem hoje. Esse é bem uma diferente, coisa mais sim. arrastada, assim, né? Mas eu Sim. gosto bastante desse também. Eu gosto bastante também desse. Tem É o que Cores eu de mais Cabelo, gosto. 10, que eu acho uma delicinha, Simpatizo. Só hitzinhos de show. E foi também quando eu comecei a ouvir, assim, mais essas bandas da Balaclava. Foi quando eu comecei a descobrir, tipo, 2016, 2017, que daí eu fui realmente navegando nas bandinhas indie do selo. A gente falou de Balaclava, mas nessa época tinha um outro selo que eu gostava muito, que era Bichano Records, já não existe mais, infelizmente. Mas vários artistas que entraram na Balaclava passaram ali pela Bichano. E nesse ano eles têm 2 discos que eu acho, assim, excelentes. O primeiro é o da Nublado com Água Rosa, que era um esse é muito grupo de rock, black metal, screamo. Eles que abriram o show do Death Heaven, se não me engano, nessa época. Aham. É uma banda catarinense, eu acho que não existe mais também. E tem o Máquinas, com Lodo Turvo, Lugares Inquietos, Muito que é um bom grupo também. cearense, assim, de post-rock absurdo, mais experimental. 2 discos, assim, incríveis. E ainda nessa dobradinha também, 2 discos de rap aqui, não do mesmo selo. O primeiro é o BK, com Castelos e Ruínas, que é o primeiro álbum de estúdio dele. Muito Pra bom. mim, assim, absurdo, assim, um É disco muito mais bom. sombrio, bem diferente do que é a proposta do BK hoje em dia. E a gente teve o Criolo relançando ainda há tempo, que é o primeiro álbum de estúdio dele, e ele relançou retrabalhando alguns dos versos. Tinha alguns versos transfóbicos, por exemplo, na versão original do disco, e ele atualiza isso, muda um pouco das rimas e tudo mais, atualiza algumas das composições, e eu acho muito interessante essa possibilidade de repensar a própria obra de um jeito diferente, sabe? E a coragem de fazer, né? Porque a galera geralmente não toca muito nisso. Sim. Eu acho que 2016 é um ano muito importante para Fernanda Abreu, porque depois de 12 anos sem lançar disco, ela tinha lançado Na Paz em 2004, ela volta com Amor Geral, e o Amor Geral é meio que um comeback dela, e é também o primeiro momento em que ela se estabelece na internet. Ela, durante muito tempo, foi uma artista que era meio que o futuro nos anos 90 e até o início dos anos 2000. E depois ela fica muito tempo em silêncio, digamos assim. E a persona dela não existia na internet. Se hoje em dia as pessoas amam o Isla Radical Dance Disco Club, o Isla 2, esses discos não existiam na internet até 2016. Sim. Era tipo assim, se você não baixava, eles não estavam nas plataformas. E junto com o movimento do Amor Geral, ela subiu todos os discos dela nas plataformas. E ela subiu todos os videoclipes dela restaurados na internet. Então foi muito importante para toda essa imagem que a gente conhece da Fernanda Abreu hoje em dia, que as pessoas ficam resgatando vídeos dela. Tudo ela subiu nesse ano de 2016. Foi tipo assim, ela pegou toda a memória dela e colocou na internet e ela voltou a existir, assim. E é um disco que eu acho super gostosinho também. Boa. Eu vou puxar um aqui que eu acho que foi bem, assim, celebrado na época, que é o Silva Canta Marisa. Tipo, estourou uma bolha, assim, mudou um pouco de quem é o Silva, apresentou para um outro público, e eu lembro que os shows também estavam, tipo assim, sempre lotados, foi um grande sucesso. O Silva, tipo, deu aquele, né, jump, assim, pro, tipo, realmente mainstream. E eu acho um bom álbum, acho gostoso ali. Eu acho legal que apresentou também para um público bem jovem o repertório da Marisa. Esse disco tem uma música que é uma parceria inédita com a Marisa. E aí eu lembro que ventilou-se de que ele estaria nos futuros trabalhos dela e, tipo, isso simplesmente nunca existiu, sabe? Eu acho muito maluco. É uma música linda essa parceria com ela, assim, e, sei lá, sumiu. 2 discos de música experimental aqui que eu acho que são bem emblemáticos para 2016.
O primeiro é o Negro Léo com Água Batizada. Eu acho que é o disco que meio que apresenta o Negro Léo para uma parcela ainda maior do público, assim. Ele é um trabalho bem exploratório, mas ainda assim extremamente acessível. E o que eu acho que é um dos mais lindos desse ano é o Vitor Araújo com Leva Guia Terê. É um disco absurdo, assim, dele como compositor. Ele cria uma narrativa sonora, mística, onde ele combina, sei lá, Johnny Greenwood com Heitor Villa-Lobos, e ele faz essas paisagens sonoras, essa coisa colossal, assim, dentro de estúdio. Foi o último álbum dele em carreira solo. Queria muito que ele lançasse mais um discão de inéditas, assim, porque esse é um absurdo. Nesse campo a gente tem o Metá Metá também, com o MM3, terceiro disco deles. Perfeito. É um disco bem incrível, assim, acho que tudo que eles fazem é ótimo, mas... não sei, essa mistura tipo de afrobeat, jazz fusion, jazz funk, extremamente brasileiro, enfim, é absurdo esse disco. E já que a gente citou vários aqui dos artistas, muitos deles são compositores de um disco que eu amo muito, que é o O, da Juliana Perdigão. É um dos meus discos preferidos de 2016. Ela grava aqui Negro Léo, Ava Rocha, Rômulo Frois, Nuno Ramos, Guilherme Held, Kiko Dinucci, Tulipa Ruiz, toda a turma ela grava aqui. Eu gosto muito desse disco, tem a participação do Zé Celso Martinez Correia. Eu gosto muito da marchinha que ela grava no final, o hino da Alcova Libertina, que eles ficam falando chuta, 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 família mineira. Acho tudo muito lindo, eu adoro esse disco. Um que eu acho muito bom também é o Baleia com Atlas, o segundo e último disco dessa, dessa banda carioca. Nossa senhora. O primeiro eu já tinha amado, esse acho que é um passo adiante, assim. Misturinha de folk, psicodélico, indie, MPB, coisas maluquinhas ali. Era nessa época que acho que eles eram só um quarteto, mas porque saiu bastante gente da banda entre um disco e outro, né? Mas, enfim, acho que a realização do que eles conseguiam fazer em estúdio ali era muito legal. Os shows também acho que traduziam bem essas ideias meio maluquinhas de como levar a música brasileira adiante. Acho bem interessante. Esse ano foi bem emblemático para a consolidação do Baiana System com duas cidades. Eu particularmente prefiro muito mais o Futuro Não Demora, mas assim, é incontestável o espaço que eles conseguiram ocupar. Gigante. De ter esse movimento que veio do carnaval. Eu lembro que foi nessa época que eu vi o primeiro show deles aqui em São Paulo e foi assim uma coisa meio absurda que eu fiquei sem encostar o pé no chão durante alguns segundos, assim. E deu pra entender a potência da apresentação ao vivo deles, mas eu prefiro os trabalhos posteriores. 2016 é o ano extremamente simbólico do Temercore e de toda uma estética em que nós éramos muito woke. E eu acho que essa nova geração tá precisando de um novo Temercore. Nós precisamos, chega de atrasos, nós precisamos de uma nova geração tombamento. E uma coisa muito simbólica da geração tombamento é o surgimento em 2015 da Lineker e os Caramelos. E eles lançam em 2016 o disco Remonta, que eu acho que é muito simbólico para uma sonoridade, para discussões que estavam acontecendo nesse momento no Brasil e coisas que a gente estava discutindo, assim. Então é um momento bastante simbólico. É um momento ali que muitos desses artistas começaram a aparecer em espaços como o programa da Fátima Bernardes, o Encontro, o programa da Fernanda Lima, o Amor e Sexo, que duraria até 2018, porque eles passaram também por um processo de ser um programa que se transformou cada vez mais num programa que era atacado pelo espaço que a Fernanda Lima abria para esses artistas e para uma discussão de diversidade. Porque, diferente de muitas, a Fernanda Lima saiu da MTV ainda com o espírito MTV de dizer o mundo é moderno, nós não precisamos ficar velhas e caretas. Esse ano acontece uma coisa bem importante, que assim, teve... A Lupe de Lupe tinha entrado em hiato após o lançamento do Quarup, mas movimentou todo um grupo de artistas da cena mineira e a gente tem lançamentos bem legais esse ano. A gente tem o El Toro Fuete com Um Tempo Lindo para Estar Vivo. A gente tem o Jonathan Tadeu com Queda Livre. O Fernando Mota com Andando Sem Olhar Pra Frente. É aquele ano do rock triste, assim, começa a popularizar bastante o termo, assim, em diversas publicações e redes sociais. Eu lembro muito da comunidade da Sine Wave no Facebook, assim, rolando. Então, assim, foi um momento.
Nesse campo de rock, mas não tão triste assim, a gente tem o Animania da Ink, que é um disco bem divertido. Era uma banda que eu gostava. Eu gostava também no comecinho, achava fofo. Era um indiezinho, clubbers. Eu lembro que eles fizeram um show num rolê que tinha... Onde foi a nossa primeira festa, no Mirante 9 de Julho, que era bem legal. A Balaclava também fez um show. E eles ficavam, tipo, lá em cima, assim, tipo, de costas por Mirante. Nossa, assim, pode bem crer legal. esse lugar, né? Esse Saudades. ano teve a aguardada estreia do Mano Brown com Bug Nossa, Night. eu gosto muito. Eu já vou falar, eu não gosto. Eu, assim, Eu tem músicas gosto muito do boas, show, acho mas muito eu acho que ele é muito longo, assim, dava Sim, pra ter uma boa sim. editada. Ele tem 1h30 quase, assim, É verdade, muita canção verdade. ali. Mas, puta, mas tem muita coisa boa. É que tem muita... Não, tem muita o que coisa é bom boa. é muito bom, assim. É, Sei lá. mas pra mim não... Acho o Não me show pegou. bom também. Divo. No mundo do rap tem o Póstumo de Sabotagem também. Que foi terminado É bem bom vários esse. anos depois da morte dele. Enfim, é uma grande homenagem a ele, né? Os produtores originais trabalharam nesse disco, então é isso, finalizando uma obra que ele não conseguiu terminar. 2 discos de mulheres que eu acho sensacionais esse ano. O primeiro é da Luísa Maita, com Fio da Muito Memória. Um álbum que transita pelo samba, pela eletrônica, de um jeito assim muito único. Essa mulher sempre lança discos com intervalos longuíssimos de tempo entre um e outro, mas quando ela volta são obras sempre excelentes. E teve a estreia da Bruna Mendes com o mesmo Eu mar que amo. nega terra, cede a sua calma. É um discão. Eu adoro os trabalhos posteriores da Bruna, mas eu sinto muita falta dessa Bruna mais Tristinha. MPB clássica, tristinha, assim, menos R&B, menos pop. É um baita disco, assim. Só pra citar aqui, Rapidex, nós temos também nesse ano MC Carol com Bandida. Nós temos também Serena Ascensão com Ascensão, inclusive tem uma edição do Clássicos VFCM gravado pelo Renan. Temos César Lacerda e Rômulo Flores com o excelente O Meu Nome é Qualquer Um. Cadu Tenório com Rimming Compilation. Pesquisem aí no Google o que é Rimming Compilation. Não esqueçam de desativar o filtro de proteção. Uau. Vado com Ivete, um disco inspirado na Ivete Sangalo. Acho bem Nós fofo. temos a Sammy Liz com Mamba. A gente tem a estreia do Catavento com Chá. Eu não sei se é a estreia, eu sei que é um dos primeiros deles ali. Era tão boa essa Nós banda. temos o Arthur Verocai com No Voo do Urubu, um discão do nosso Uhum. mestre Bonito. aqui. Hurt Mode Paulo Santos com Curado, Barro com Miocárdio, Labirinto com Guerrena, Yara Renó com Arco e Flecha, Rashid com A Coragem da Luz, do Barulhista com Desfiado, Douglas Germano com Golpe de Vista e Dona Onete com Banzeiro. Muita Boa. coisa aqui, ó. Mas bora falar sobre os discos internacionais, e aí eu queria puxar um tópico aqui, que é o quanto 2016 é um ano extremamente definitivo pro pop que a gente tem hoje. Porque o intervalo de poucos meses, as irmãs Beyoncé e Solange Knowles lançaram 2 álbuns que são muito definidores do que é o pop hoje em dia. Um pop que traz discursos políticos, raciais de um jeito muito enfático, mas preservando essa linguagem pop do mesmo jeito. A Beyoncé lança o trabalho mais experimental dela até então, que é o Lemonade. Vai ter até um fundinho de música country ali apontando coisas que ela viria a fazer num futuro próximo. Elementos mais dançantes, elementos estranhos, trabalhando com James Blake, com Jack White e outras pessoas pouco usuais dentro do universo criativo dela. Nossa, inclusive eu amo a sketch do SNL. Eu não sei se é desse disco ou se é Das pessoas descobrindo que ela é negra. Descobrindo que ela é negra. É maravilhoso. E a gente tem a Solange indo para uma trilha mais alternativa ali, uma outra proposta criativa, enquanto a Beyoncé era a grande estrela do pop ali no momento, a Solange ia para uma coisa mais experimental, mais artsy, mais neo Perfeito soul, também. mais R&B, Muito bom. estética assim absurda também, né? Eu acho que dá pra gente falar, já que o Kleber começou falando quando marcou o pop e essas mudanças, é o ano do último disco da Rihanna, o Anti. E eu acho que é um disco muito simbólico, porque ela faz... Anti. Anti, tá bom pras americanizadas. Aqui é decolonial, tá? Sai daqui, Bad Bunny. O show do Bad Bunny já passou no negócio lá deles nos Estados Unidos, que é um negócio que eu vou chamar assim. E é anti, se quiser falar tigelão. anti ainda.
Enfim, a Rihanna nunca mais trabalhou, só tá vendendo calcinha hoje em dia, mas acho que esse disco é muito… É um momento importante que a Rihanna faz essas conexões além da música pop com outros gêneros, então a gente vai ter ela ali conversando com rock, com indie rock. É o melhor disco da Rihanna pra mim, eu acho que é o único disco disparado, que funciona como disco de verdade, os outros eram Sim. tipo assim, compilação de single. Eu sempre fico assim… Eu adoro o Loud também. As pessoas ficam, que ela tem que voltar monos, ela não vai fazer outro desse disco. Não. Vocês vão ficar reclamando depois. Deixa ela vender as calcinhas dela chato. e fazer filho. Então, ó, é isso. Falou dessa trinca, assim, que eu acho essencial, mas quem também decide não voltar mais é o Frank Ocean. E ele Sim. lança a grande obra da carreira dele, que é o Blonde. Na verdade, ele dá um golpe na gravadora, porque ele lança um visual verdade. álbum pra encerrar o contrato dele. E ó, tá feito o disco aqui, vou embora. Só que, tipo, 3 dias depois ele aparece com o disco de verdade dele, assim. E é um baita disco, é um excelente disco, muito bem produzido, estranho, repleto de canções dolorosíssimas, assim. E que ia jogar ele num hiato absurdo, porque 10 anos depois o homem ainda não voltou e não tem qualquer previsão de retorno. Mas, nossa, o que eu ouvi desse disco é absurdo. Muito bom esse álbum, sério. Pelo menos ele ajudou a Rosalía a fazer o Motomami, então tá bom. Sim. Desse universo de R&B, eu acho muito importante citar o Freetown Sound do Blood Orange. Sim. É um disco muito essencial para todas aquelas coisas que estão ali latentes também no disco da Beyoncé, no disco da Solange. Mas ele faz isso por uma outra perspectiva. O disco tem várias participações super interessantes ali, Impress Off, Nelly Furtado, Carly Rae Jepsen, Debbie Harry. E o disco tem, tipo assim, muitos samples que estão conectados a, tipo, toda a história negra e uma história queer negra. Então a gente vai ter samples Sim. ali do Paris is Burning, do Black Keys, Black Alien, do Marlon Riggs. Então acho que é um disco, assim, muito simbólico. Toda uma estética também muito absurda. Enfim, gosto muito desse disco. Falando em música negra, a gente tem o Anderson .Paak com Malibu, roubou. que é roubou, um meu favorito. descaralho. É meu favorito dele, desse assim. ano. Puta, eu amo. E esse foi um ano que ele apareceu, tipo, muito, porque foi o mesmo ano que ele lançou o No Worries com o Knowledge, o Yes Lord. Amo. É muito foda. E ele ainda apareceu de convidado em outros discos. Ele tá no Schoolboy Q, que é desse ano, que é um descasso também. Tipo, eu fui reouvir pra essa pauta e, meu Deus, eu fiquei muito impressionado com o menino. E acho que ele tá em mais outras coisas de rap, assim. Então foi um ano que ele apareceu pra caramba. Em Enfim. 2015 ele também, tipo, puxa isso, né? Que, tipo, em 2015 ele faz participação no Compton, do Dr. Dre. Então, tipo, esse Apenas. álbum, o Malibu, tipo, dá esse salto, assim, na carreira dele e, tipo, consolida ele como um dos grandes rappers da geração dele, assim. E que vai além, né? Tipo, porque depois, quando ele vem, né, também o Anderson .Paak com Free Nationals, tipo, acho que daí é um outro salto, assim. Eu acho ele muito versátil. Eu gosto muito do Anderson .Paak. Posso puxar um pacotão de rap aqui, porque esse ano tá lança, absurdo. Tá saboroso. O último álbum do A Tribe Called Quest, com We Got It From Here, Thank You For Your Service. A gente tem Chance the Rapper como meu álbum favorito dele, Coloring Book, que é o disco que explode ele assim e gasta todo o talento dele ao mesmo tempo também. Nós temos o Kendrick Lamar falando assim, To Pimp a Butterfly é pouco, tem uma sobra aqui que é o Untitled, Unmastered, e é simplesmente assim, um absurdo de trabalho. É bom. Nós temos o último grande álbum do Kanye West com The Life of Pablo, assim, é um disco que ele começou com essas putarias de ficar refazendo o disco, mexendo nas faixas do disco posteriormente. Eu lembro que isso foi uma grande discussão na época, de tipo, será que um disco, quando se finaliza um disco e tal, por causa exatamente do Kanye, que era uma potência gigantesca na indústria ainda nessa época. Nós temos o Danny Brown com Atrocity Exhibition, Foda é um disco demais. que ele bebe do pós-punk, assim, um disco sujaço, é muito bom. Tem o Childish Gambino com Awaken foi My o ano Love, dele. eu não Bom. gosto, mas eu sei que todo mundo ouviu pra caramba nesse. Temos o Run the Juice com Run the Juice 3, mais um discão maravilhoso desse grupo. Nós temos o Death Grips com uma de suas últimas grandes obras, que é a Bottomless Pit, é um baita disco. Temos a No Name sendo apresentada com a mixtape Telefone, que conquistou muito espaço ali. E o Young Tough com Jeffrey, que é um baita disco de rap também, assim, absurdo. Só pra completar minha informação, o disco do Schoolboy Q que eu queria falar é o Blank Face,
LP, Boa. que é muito bom. O Kleber fez um bloquinho aqui de música eletrônica e eu reparei que grande parte desses discos que ele colocou aqui estão no meu top 5 de discos do ano que eu mandei pro Screen Now naquele ano. Dançante. Que vanguardista. Eu sou Kleber. O meu disco preferido de 2016 era Hopelessness, da Noine, e segue até hoje como meu disco preferido de 2016. Maravilhoso. Eu acho esse disco muito absurdo. Ela falou que ela pegou inspirações da forma como a música eletrônica queer era feita nos anos 80 durante a pandemia de AIDS, porque ela entende que a raiva pode ser um ponto de partida muito interessante para se expressar, e essas expressões de raiva podem se transformar em algo belo, e é isso que ela faz nesse disco, tanto que ela vai discutir a violência dos Estados Unidos em relação aos outros países, os horrores causados pelo governo Obama, ela vai discutir a espionagem do governo norte-americano em torno das nossas vidas, várias coisas ela vai discutir a partir disso, o colapso climático, tudo de uma forma muito interessante. É um disco que cada ano que passa ele vai se transformando num disco ainda mais simbólico e relevante do nosso tempo. Na lista do Kleber, ele colocou ainda o Caetchanada com 99,9% aqui, que eu não vou falar Discão. inglês. É bem bom. Ótimo, bem assim, bom é esse muito bom. É muito bom. O Nicolas Jar com Sirens, que também É bom Nossa, também. Absurdo. Pra Foda mim, uma pra das caralho. melhores músicas eletrônicas de todos os tempos está dentro desse disco, que é que pra mim é um dos maiores hinos políticos da pista de dança, assim, eu acho absurdo. Muito foda. Eu acho que tem muita conexão com… todo o trabalho do Nicolas Jar tem muita conexão com isso que a Noine falou, de você usar a música eletrônica para você trazer também tensões e discussões sobre violência. A gente tem o The Avalanches com Wildflower. Primeiro disco deles em 16 anos, assim, e é um baita de um disco. E eu vou incluir aqui o que eu votei também aqui no Screen Now, que é o Oh No, da Jessie Lanza. Que eu acho assim, É excelente esse. eu acho esse disco assim absurdo. Eu acho que tem muita cantora pop que depois vai chupar várias coisas que a Jessie Lanza faz aqui. Eu acho a Jessie Lanza muito inventiva, muito vanguarda, a forma como ela pega samples. Ela que sempre lança as novidades. É isso mesmo. Agora ela trabalhando pra ser nossa. Cada uma, hein? Hoje vocês estão testando minha paciência. É Enfim, o Dr. ou Renato no Jessie Lanza, excelente. Os clipes bafo, amo muito. Sou muito viciado nessa fase dela. Eu quero citar o Gold Panda com Good Luck and Do Your Best, que é um disquinho de minimal ali, é bem, bem bom. Ai, gente, nesse ano realmente, como eu ouvi indie rock aqui, como Tá, o seleção Kleber braba. selecionou aqui. Amiga, deixei pra você esse. Gente, eu acho que Whitney Light Up on the Lake é o álbum que eu mais ouvi Discão. nesse ano. The Last Shadow Puppets com Everything You've Come to Expect, eu acho que é, assim, muito, muito foda. Valeu a espera de, sei lá, muitos e muitos e muitos anos. Que é o segundo álbum, né, do projeto do Miles Kane com o Alex Turner. Um também que eu amo muito é o The 1975 com I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It. Eu acho que é também tipo um salto criativo assim do 1975, eles deixam de fazer musiquinha, sei lá, tipo um pop mais cristalizado, assim. Acho que eles conseguem trazer um pouco mais de camada, assim, de um pouquinho mais de substância no que eles se propõem a fazer. Eu acho um belíssimo álbum. Big Thief com Masterpiece, puta que pariu, que álbum lindo. Músicas tristes. A nossa menina tá, assim, como diria o Kleber, ela tá bucetuda, né? Ela tá, assim… 3 ela quilos tá- de buceta ali. Que horror, desculpa, ouvintes, mas é que acho que realmente era um adjetivo que precisava ser colocado aqui em pauta, pois ela está, tipo, muito foda nesse álbum. Temos também Parquet Courts com Human Performance, que Nossa, eu gosto. esse não, disco é excelente. é bem eu amo. foda, é bem foda. Não é meu favorito, Esse mas disco é o que tem o Dust, é uma das minhas favoritas. é muito bom, é muito bom. Temos o Dive com Is This Is Our, que, tipo, acho ok, mas beleza. Mas uma Temos- denúncia, esse disco aqui, o Dive, o Is This Are, ele foi amplamente copiado por boa parte das bandas brasileiras ali da Balaclava e afins. Tem umas guitarras assim que são iguais em futuros trabalhos que seriam lançados ali. Ele influenciou muito a banda brasileira.
E também, para finalizar, temos a PJ Harvey com The Hope Six Demolition Project, que é um álbum bem bonito, bem foda. Bem político. Sim. É isso que eu ia dizer, eu acho que conecta muito com vários outros álbuns que a gente falou aqui e fala muito sobre esses espaços de destruição mesmo e apagamento dessas experiências de populações periféricas dentro dos Estados Unidos. Eu acho que é um disco muito interessante a forma e a perspectiva que a PJ faz isso. Eu acho toda essa fase dela extremamente politizada muito foda. É a mamãe de todos, né? E também a gente tem o Michael Kiwanuka com Love and Hate, que com a música Cold Little Heart virou Cold Little o hino Heart das mulheres brancas tomando seu vinho. Enquanto eu falava isso, o Kleber estava com uma tacinha tomando vinho. Realmente, gente, eu não exatamente, em homenagem. Absurdo. Mas é um disco foda, eu acho o Michael Kiwanuka maravilhoso. Esse disco é muito bom. Eu gosto também, eu sou bem fãzinha. Seguindo no bloquete indie aqui, a gente tem coisas legais também. Paga esse bloquete. Tem o Warpaint com Heads Up, um dos últimos discos delas. Faz tempo que elas não lançam nada como grupo. Faz tempo que elas não lançam. Esse álbum é bom. É bem bom. A gente tem também o Woods com Seed Sun Eater in the River of Light. Woods é uma banda meio indie, meio folk, que eu gosto bastante, acho bem interessante. E a gente vai ter também o Quero Quero Bonito com Bonito Generation, que é um disco que era muito legal. Era mistura de J-pop, indie pop, synth pop, pop, enfim. Era muito divertido. Pop. A banda meio que morreu, né? Então... Os clipes dessa fase são, tipo, muito legais. É muito bom. A capinha desse disco é muito boa. A Sarah com diplominha na mão e tal. Muito bom esse disco. Acho que dá pra aproveitar que tá falando de indie, citar que nesse ano o Wilco lança 2 discos, né? O Star Wars e o Shimilco. O Star Wars, eu adoro. Eu amo os dois. Eu gosto mais do Shimilco. Sempre tem essa divisão. Todos os fãs de Wilco tem essa coisa. Qual disco de 2016 você gosta mais? Eu gosto muito do Shimilco. Gosto bastante bom também. dessa fase. Quero voltar lá pro comecinho, que a gente acabou pulando muita coisa. David Bowie se despede com Black Star. Eu acho que, assim, é uma das obras mais conscientes da história da música, assim. Muito ele foda. saber que ele vai morrer, que ele não vai resistir ao tratamento do câncer, que ele já vinha há alguns anos ali, e ele fala, cara, se é pra partir, que seja em grande estilo, jeito, né? do meu jeito, e ele lança no ano anterior, ele já vem com os clipes, né, absurdos, assim, que tem toda uma imagética. A gente não tinha noção de que ele tava com câncer, que ele tava terminal ali, e é um clipe cheio de simbologias, assim, de um jeito absurdo, toda a imagética, a identidade visual. Até hoje as pessoas estão descobrindo elementos escondidos na imagem de capa e no projeto gráfico desse álbum. E na mesma época, o Leonard Cohen, que também estava doente, também estava em estado terminal, ele faz You Want It Darker, e é um absurdo. Se eu não me engano, a música de abertura, ela é a música de abertura é a série dos policiais, do Matthew McConaughey. Fugiu o nome? True Detective. True Detective, ela é a música de abertura da primeira temporada. A.k.a. uma das assim, melhores coisas que existem. Absurdo, assim, esse disco ele é muito bom, ele é uma coisa assim, absurda, e quem também vem com que talvez seja o último disco deles, eu não sei se volta, é o Radiohead com a Moon Shaped Pool. É um disco que mergulha no processo de separação do Tom York ali, a esposa dele álbum triste. Também, a esposa dele vinha passando por um tratamento por câncer, eles acabam se separando nesse processo todo ali. Ela morre pouco tempo depois, e aí tem toda uma questão da melancolia dos versos, assim, é um disco tristíssimo. Eu não sei se a banda volta, eu acho que, tipo, se for pra voltar vai ser pra fazer show só, não sei se tem mais, tanto fazer que, tipo... show em Israel. Não, eles estão fazendo shows, né, mas assim, música nova talvez. Música nova, sabe? E até porque eles resgatam canções antigas, por exemplo, True Love Waits, finalmente chega numa sua versão definitiva. E é a faixa de encerramento do disco, assim, pra mim, encerra a discografia da banda de um jeito muito único. Tem também nesse universo de morte e perda, o Nick Cave e The Bad Seeds com Skeleton Tree. É o primeiro álbum dele pós a morte do filho, né, que sofreu uma queda num desfiladeiro, assim, uma coisa bem trágica. Tempos depois ele vai perder mais um filho ainda, assim. Sim. Então é um álbum muito doloroso, mas muito bonito, porque ele trata desse amor, dessa morte num sentido transcendental, além do tempo, além do espaço, assim. É um disco que vai pra música eletrônica também. E dentro desse campo da música eletrônica e da experimentação, Bon Iver com 22 A Million. Lindo, também sim. Um disco melancólico, mas
tortíssimo, com ele saindo do folk para experimentar com a música eletrônica. Então, esse ano foram vários artistas que saíram da sua zona de conforto com obras assim excepcionais. Eu amo muito o terceiro disco da Angel Olsen, My Woman. Maravilhoso. Que é tipo É assim, muito muito lindo. Bom. Eu amo tudo nesse. Mulher em mim. Eu amo tudo nesse disco, tanto que eu já me fantasiei de Shut Up and Kiss Me no carnaval, que nem ela. Olha com a sua você. peruquinha prata. Vulgo Não botou uma aguento, peruquinha. para. só. É isso. Toda gay é assim, você fez uma fantasia, ela só colocou um harness e uma peruca. Essa é uma fantasia de gay. Mas tem músicas assim excelentes, tipo Woman, Sister, Give It Up. Eu acho, amo assim, Interne, eu acho Interne maravilhosa. Não, gente, Sister é tipo, sei lá. absurdo É demais. absurdo. Acho esse disco lindo, gente. Quem nunca ouviu esse disco, quem nunca ouviu Angel Olsen, vale muito a pena tirar um tempo e voltar, assim, que é para nós mulheres intensas e tristes. Eu quero falar de um disquinho que eu amo, que é o The Party, do Então Andy fala. Schauf. Disquinho maravilhoso, tipo meio folk, dream folk. Mas acho que a grande coisa legal desse disco é a narrativa, assim, porque cada faixa conta uma parte de uma festa, assim. Então tem vários personagens, de vez em quando se encontram e interagem, mas a ideia é que cada uma das músicas conte uma partezinha da festa. É muito bom esse disco. Quero falar de pop, quero falar de Ariana Grande com Dangerous Woman. Esse disco, assim, É ó, bom. Que é bom, eu não hein? sei, eu acho que ele é o melhor É da bom. carreira dela. Assim, É eu acho que é o bom. que tem mais É bom. bangers. Eu acho que é o mais Eu acho conciso. ele bem conciso. Eu gosto muito do Sweetener e do Thank You Next, mas pra mim esse disco, assim, é absurdo. Ela tava bucetudíssima, tanto que metade das músicas desse disco são sobre sexo, sobre, tipo, não conseguir andar depois de tanto transar. Então a muito bom diva esse estava... A diva estava com muito tesão nessa época. E temos Lady Gaga com um disco que foi divisível, que é o Joanne. É o disco que tem... Eu adoro o Perfect Illusion desse disco, assim, eu acho um Eu baita amo Perfect hit. Illusion. Eu acho E as pessoas excelente. odeiam. Eu onde- amo! É Eu a que amo o Perfect Kevin Illusion. Parker produziu, É, né? o princípio da parceria É deles vem muito desse disco, bom. assim. Depois vai degringolar lá, mas tá É que bom. esse disco Essa tem é boa umas demais. músicas que vão meio country, folk, esquisitas é ali. verdade. E pra mim o grande É o agravante Cowboy desse Carter disco... dela. Tem uma galera que fala que a Beyoncé fez o Cowboy Carter por causa desse disco. Porra. Mas eu acho que o grande problema, eu não sei se é um problema, mas é um desdobramento, que ela fez aquele documentário pra Netflix depois, Pô, né, não desse dá, filme. ela E esse chorando documentário é lá, muito italiana. Putz, Não, e ela chorando e tentando fazer a avó dela vó chorando. dela chorar. junto, Não, sabe? vamos Ela parar, é vamos atriz e ela é brincalhona. Chora, vó, parar. chora, Ela vó, é tá atriz filmando. e italiana. A avó dela eu falando, gosto a da gente não Menora precisa Gucci. mexer mais sobre isso. Daí ela chora, tá vó. tudo certo. Absurdo. É muito absurdo esse documentário. Eu quero falar de 2 discos rapidinhos aqui. O primeiro é o fala. Bad Bad Not Good com 4. Ah, eu De- gosto. esse é muito Nossa, é mó bom esse. Esse É mó é bom. muito bom. Acho que é um dos primeiros que eles não fazem, tipo, covers, é só a música deles, então acho que já aponta aí pra uma direção que eles iam seguir depois. Time moves slow. É verdade, eles começam a incorporar bastante vocal também, que é uma coisa que eles vão começar a fazer mais. E o segundo aqui é o Esperanza Spalding, com Emily The Evolution. Muito bom. É Melhor muito dela. bom também. Eu não sei se é o Gente, a melhor, mas eu acho incrível. A gente falou de James Blake com The Color in Anything. Não, pode Eu puxar, esse disco é amo lindo. esse álbum. Tem uma das minhas músicas favoritas do James Blake, que é I Need a Forest Fire, que tem essa é participação do foda. Bon Iver. Aham. Tipo, me pega muito essa música. Tipo, o álbum inteiro é bem bonito, assim. O Luiz Almeida comentou aqui, ó, teve um dos últimos do James Blake do Velho Testamento, que é esse aí. Esse foi antes dele eu ia ficar falar chato, né? Eu ia falar exatamente isso. Pra mim é meio que o último respiro. É o final da Daí trilogia, depois não é? Esse é o terceiro disco dele. Começar um babado ali que eu. Pior que eu gosto meio do que- Assume Form. Não, eu também gosto gosto do também. Assume Form, acho um Eu discão. gosto também. É que eu acho que o de 2023 eu acho chatésimo mesmo. Aí... É aquele da capa bizarra, né? Não, o da Não, Capa tem os Bizarra é anjos. antes. É de Da Capa 2021. Bizarra é Bizarra, 21. É, que eu acho Isso. tosquíssimo. Friends É that quando ele Break Your começa a Heart. namorar. Namorar, Jamila eu não quero Jamil entrar ali. nisso. Eu não quero entrar nisso. Não quero ser cancelada. A amiga Mulheres da do lado Is. de mulheres. Mas aqui não dá, Jamila Jamil. Desculpa. gente. Jamila.
Gente, eu quero puxar aqui um dos meus discos favoritos de 2016, que é a Mitski com Puberty 2. Eu achei Eu que acho você que é um dos pensando se não álbuns ia falar disso. mais intensos da história da música, assim. Esse disco tem rap, esse disco tem I Bet on Losing Dogs e tem pra mim uma das melhores músicas da carreira dela, que é Our Best American Girl. Eu me sinto como uma garota asiática com espinhas na cara com essa música, assim. É uma tremenda composição. E tem um dos meus discos favoritos da vida desse ano, que é o Car Seat Red Dress com Teens of the Nile. É bom. É um bom, baita é bom, disco, assim, é é bom. uma epopeia. A gente ouviu, hein? A gente foi nessa aula aí. É estranho que eles nunca vieram pro Brasil, assim, eu queria entender por que Mas perdeu o time. Já Acho perdeu o que é time, né? Perdeu o time. Na época venderia. Cara, ali, esse mas disco, hoje assim, em é dia- absurdo. Até hoje vejo galera com camisa desse disco e do álbum seguinte também. É uma epopeia sobre um casal gay, assim. O vocalista é o líder, o compositor, é um dos poucos homens gays do universo indie assumidos, assim. E ele é furry verdade. também. E esse disco é todo sobre isso, é maravilhoso, sou apaixonado por esse álbum. Esse álbum tem o Drunk Drivers, Killer Whales, sabe? Que é absurdo, assim, uma das melhores músicas deles. A gente tem a Jenny Oval com Blood Beach, que é um disco bem legal, eu acho incrível. O The Weeknd lançou no finalzinho do ano Starboy, que foi um disco que tocou bastante nessa época. I'm a motherfucking Starboy. Exato. Teve Nossa. Deftones com Gore, que é um disco bem legal aqui. E pra fechar aqui o pacotão, a Weyes Blood com Front Row Seat to Earth foi o disco que eu conheci. Ela era uma pegada bem diferente do que ela faz hoje em dia, assim, mas ainda assim um trabalho excepcional. Sentiu falta de alguma coisa? Vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente quais são seus discos brasileiros e internacionais favoritos de 2016. Comentários aqui ó, dos ouvintes. Comentário da Gabriela Ramos, ela falou: Lemonade simplesmente lendário. Lembro que baixei no Hits and Beats porque a safada não colocou no Spotify. Verdade, ele ficou anos sem estar no Spotify, ele era do Tidal. Escutava todo dia voltando do colégio. Estava no segundo ano do ensino médio na época. Como adolescente negra, mexeu muito comigo, olha só. Isso para nós, gays de chart, é muito incômodo, porque os números do Lemonade são muito baixos em relação ao resto da discografia. É o meu álbum favorito da Beyoncé, tipo assim, mais disparado. Mas é que é uma grande questão, tipo, você tirar das plataformas, deixar só no Tidal, Sim. muda o impacto de um disco, gente, Sim. considerando que as pessoas têm Sim. acesso às coisas, ninguém ia acessar o Tidal, Sim. sabe? Isso às vezes me irrita. Mas mesmo. depois ela colocou, graças a Deus. Nossa, O Luiz Almeida falou aqui, ó. Nossa, Mamundi, minha mãe, nasci dela. Não sei se nasceu, acho que ela não te reconhece como filho não, criatura. Uau. E por último aqui, ó, também, ó, do Luiz Almeida, ele falou, tem o clipe do Gosh, sim, do Jamie XX, que ele faz aquele clipão, lembra? Que ele lança uma versão Sim. primeira em 2015, em 2016 ele lança a versão oficial do clipe É um do... ano de clipes muito... Pode falar. Você ia falar o nome do diretor? É que eu esqueci o nome do diretor, Eu é também não o sei. Gravas, é o... Ah, Roman Gravas. Roman Gravas. Isso. Que esse 2016 é um ano que ainda tinha clipes muito bafos. E tem o Ghost do Jamie XX, que a gente falou. Tem o Human, da Save da Lisa, que é tipo bafo. Tem os clipes que o Quando a Massive Save da Attack Lisa era lança. artista. Verdade. Tem os clipes que o Massive Attack lança. Eu gosto muito de Voodoo in My Blood, que é tipo bafo. Tem o clipe do Kanye West de Fade, com a Teyana Taylor, que eu acho assim, Nossa, tipo, esse clipe é absurdo, é um tesão. E tem o clipe da falecida M.I.A. pra Borders, que é tipo uma das coisas mais icônicas que ela fez na verdade. carreira dela. Nossa, pode Porque crer. O AEM, sei lá como fala, também é de 2016, que é um disco excelente. Apesar de ela própria se contradizer nas suas questões políticas que ela coloca nesse disco. Enfim. Pena que ela morreu por não ter se vacinado, coitada. É isso, gente. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos no nosso segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Renan Guerra, que bloco é esse? Nesse bloco a gente traz as coisas mais quentes da web. Sua vez, Renan Guerra.
Bom, Lick Lee está de volta e eu estou muito feliz com essa volta. Ela anunciou o seu álbum The After Party, que vai sair no dia 8 de maio. E ela lançou o primeiro single, Lucky Again. Eu confesso que eu não vou nos últimos 2 discos da Lick Lee. Eu não sou um grande fã, eu acho que ela estava tentando outras coisas, mas não é as coisas que mais me interessam ali, que ela tinha lançado o Ai Ai e o... Ai Ai! E o So Sad, So Sexy. So Sad, So Sexy, eu realmente não gosto. Nossa, esse é bem qualquer coisa. Mas eu acho os 3 primeiros discos dela, assim, tipo, bíblias pra mim. Pra nós, mulheres tristes e alcoólatras, eles são muito bíblias. E aí, o The After Party, basicamente, ela parece ter se conectado de novo com essa perspectiva que é ela bêbada, tentando achar sentido pra vida de novo. E ela falou que provavelmente esse pode ser o seu último disco. O último disco. E essa primeira música, eu acho que se conectou muito com as coisas que ela fazia ali nos anos 2010, né? Então, ali no Wounded Rhymes e no I Never Learn, que são os discos que eu gosto muito. Eu acho que tem uma perspectiva muito interessante dela se conectar com esse passado, né? E ela falou que o disco é acompanhado de uma orquestra de 17 peças e, tipo, tem bongos e flautas e o caralho é 4. Eu acho que volta para aquelas coisas que ela fazia realmente no início, que tinha uns barulhos, de repente era tipo, estou nórdica, mas tem uma bruxaria aqui no meio, que é o que eu gosto. E tô feliz porque ela vai lançar o disco, tipo, 8 de maio, a gente vai ver o show dela, tipo, no mesmo mês, assim. É, tipo, assim, muita história. E ela tá numa fase bafo com esses lookinhos de couro, eu tô achando tudo lindo. Só um destaque para a produção do Björn Yttling, né, que é o parceiro de longa data dela, do Peter Bjorn and John. E essa canção específica, ela encerra com um sample do Max Richter, que é um dos maiores compositores da atualidade. Assim, então tá a capa do disco também bafíssimo. Sim. Tá muito, muito bom. Quem também está preparando o seu novo disco é a mamãe Kim Gordon, que vai lançar o Play Me no dia 13 de março. Como trabalha, hein? E ela lançou o single Dirty Tech, que é tipo 10 assim... 10 quilos de buceta, nossa senhora. Que tipo isso, assim, gente? a pessoa... Alguém falou, se a gente criasse uma máquina e decidisse tentar refazer a mulher mais cool do mundo de novo, ela teria que ser a Kim Gordon de novo. E todas as vezes seria a Kim Gordon de novo. Dirty Tech é tipo muito... É uma discussão que ela já vinha trazendo no trabalho solo dela há um bom tempo. Que é essa nossa relação com a tecnologia, as possibilidades que a gente vai fazendo a partir disso. Acho que tem uma questão dela ali de tensionar as nossas perspectivas no próprio universo que a gente tá vivendo agora, de um mundo dominado pela inteligência artificial. O clipe é tipo assim, ela servindo sapatos e Option Siren. Ela é tipo assim, a maior mulher que nós temos. Enfim, estou extremamente ansioso por este novo disco de Mamãe Kim Gordon, que sai no dia 13 de março. E para fechar, eu trago um EP, que é o novo EP do Aquino, e em parceria com a Nath Esquema. O EP se chama No Esquema LBL Remixes. São versões de faixas que estão no disco do Aquino, Latino Brega Love. O Aquino já participou aqui do podcast quando a gente falou sobre os novos rumos da música alternativa, independente e amazônica. E é bem interessante porque eles reúnem vários artistas da música eletrônica do norte e do nordeste. Então aí tem faixas remixadas pela Esfera, pelo Bruno Zu, pelo Lo-Fi House Boy, e tá bem divertido. É bem tipo esse clima meio rock doido, bregueira, bafos. É isto. Boa. Isadora, sua vez. Gente, mais uma musiquinha daquele projeto Help To, né, do War Child Records. Muito bom. Nossa, essa faixa, no caso, é Damon Albarn com Kate Tempest, o Green Chatham, do Fontaines DC. Eu achei muito foda. Me surpreendeu. Fiquei pensando, tipo, como que 3 vozes tão diferentes vão, sei lá, combinar dentro de uma música e conseguir ter um raciocínio ali criativo. Eu achei muito legal. Tô bem animada pra ouvir as outras faixas desse projeto. St. Agnes, do Cardinals, aquela banda que eu já falei aqui, mas uma música muito boa. Não, saiu o disco, amiga? Eu ainda não consegui ouvir o disco, eu ouvi mais um single só. Infelizmente, estou sem tempo.
Mandy Indiana, reiterando aqui a dica. Nossa, Discão, né? absurdo, Puta foda absurdo. pra caralho. E eu amei eles cantarem em francês. Eu achei um bafo. O Kleber muito. tinha falado Não, que… eu não falei que era um problema. Eu achei que o fato deles cantarem em francês talvez não tivesse o mesmo impacto, porque não é uma Exato. Você não língua fala francês? Eu que fui versada, que falo voulez-vous coucher avec Fluente, moi, né? pra mim foi tudo perfeito. Eu entendi tudo que ela canta. Tá bom, bom. vamos aqui na Torre Tá Eiffel, bom. então. Mas eu amei realmente essa logística o francês tem um tom específico que é meio… Que é o ritmo, a Sim. prosódia francesa. É muito Ficou interessante. muito legal. Porque fica Ficou muito legal, com muito barulho dela cantando Sim. daquele jeito. Aí fica… Sim. Muito bafo. Eu achei muito incrível. legal. C6 Fest 2027 vem aí com Vem Mandy aí. Indiana. Bom, e pra finalizar, gente, como pode o Rolling Blackouts Coastal Fever lançar músicas tão deliciosas? Sunburned in London, eu amei, eu adoro eles, né? Tipo, australianos, aquela guitarrinha ali gostosinha, vibezinha. Sovaquinho. Ah, eles são tão divos. Eu adoro eles. Então, Sunburned in London, eu amei essa faixa. Boa, vou antes do Kleber, porque tenho poucas dicas essa semana. Tava inventando dica até antes de começar o O pior que hoje foi a própria editoria bandas que ninguém nunca ouviu falar. Mas são Opa. músicas muito boas. A primeira Vamos lá. é uma banda de post-rock de Manchester chamada Emileco. Mleco, não sei como se pronuncia. Lepo, inventando lepo. banda. Lá vem ele inventando banda. Todo ano tem um dia que ele faz isso. Eles lançaram uma faixa muito boa chamada Tombstone. É uma coisa bem parecida com Black Country Road das antigas, assim, eu gostei bastante. Eles vão lançar um EP que chama Feast of St. Perpetua no dia 1º de maio. Putz, eu gostei bastante dessa faixa, estou esperançoso pelo que eles vão lançar à frente. Tem mais uma aqui que é um trio experimental de Tóquio, que chama Cisné. É uma coisa meio screamo, meio post-black metal, meio shoegaze. É bem maluco, é um vocal gritado da mina que é muito foda. Eles lançaram uma faixa que chama Water Lily. E também vão lançar um EP de estreia que chama Awake Children Under the Moon, no dia 10 de abril. Então, vem aí, se você gosta de um post-black metal, vamos nessa. E minha última diquinha aqui é o novo disco do Rapaz Ego, que é um músico português que eu já tinha falado há algum tempo já. Ele lançou seu segundo disco, chama Fazer as Pazes. Pra quem gosta de Tágua, é um bom comparativo aí, assim, de pop meio psicodélico, meio divertido, com letras, enfim, mais íntimas, mais emocionais. Enfim, eu gostei bastante desse disquinho. É curtinho, tem menos de 30 minutos, então dá pra colocar o looping aí. Vai lá, Kleber, Fak, sua vez. Começar pelos singles aqui, o Vor vai lançar um novo álbum de inéditas ainda esse ano. Ele lançou Olha! Bang Bang, parceria dele com o MCB, Pebó. É uma canção que vai do funk à house music. Quem gostou dos últimos trabalhos do Moção vai gostar bastante dessa faixa. Muna anunciou novo álbum de estúdio, Dancing on the Wall. Disco sai no dia 8/5 pela Satisfactory Records, que é o selo da Phoebe Bridgers. E o grupo lançou a faixa título do disco, Dancing on the Wall. Lembrou muito The 975, até mandei pra minha amiga Isadora ali. Falei, cara, que delicinha de canção assim, altas expectativas. James Blake, que eu havia comentado que vai lançar um disco novo, que se chama Trying Times, é o disco indie dele, no dia 13/3, lançou I Had a Dream, She Took My Hand. E uma aí, não canção ouvi. bem James Blake, mas como se ele reimaginasse o pop dos anos 60, assim. Nossa. Bem interessante, assim, gostei bastante. Que bom. E por último, aqui nos singles, Sofia Cortezes, que a gente gosta bastante, ela é a adoro nova diva. artista a integrar a série DJ Kicks, com uma Opa! coletânea que sai no dia Bafo! 27/3. Bafo. Nossa, coitado, o Nick só vai ouvir isso durante 75 meses. Os Só. artistas que ela selecionou, assim, ó, é absurdo. É Aphex Twin, é um monte de Renan gente vai colocar foda. na TV. E ela vai, pra essa coletânea, ela separou 4 músicas inéditas, inclusive Los Poemas No Siempre Riman. Cara, é assim, absurda. O Renan vai. O Renan vai deixar ouvir isso, preso na televisão. vai abrir o leque assim, vai ficar. Sim. Vrá, vrá. Na sala, Eu o amo, dia eu inteiro. acho O Nick vai se as coisas mudar. dela maravilhosas.
Tá muito chique. Indo pros discos aqui. Danny Elhard com Cerulean, que era um disco que eu tava esperando muito pra ouvir. E aí? Não é bom. Não é bom, puta que Infelizmente, pariu. não. Os singles continuam muito bons, assim. O problema é que o disco vai se repetindo. A música com a Dua Lipa, pra mim, é uma catástrofe. Mas os Ai, singles... gente, mas que Os singles são fazem? bons. Eu acho que isso rende um programa que é produtores excelentes com discos horríveis em carreira solo, sabe? Eu Tá acho bom. que entra muito nesse universo. Tem vários nomes que a gente pode trazer aqui. Mas ainda assim, os singles continuam muito bons. A música com a Pink Panthers é boa. A música com a Clairo é boa. Com a Eminek, com a Julia Michaels. Mas tem umas canções ali que começam a se repetir, que ficam... É um trance estranho, uma coisa 2009, assim, bem... Sei lá, trilha sonora de Caminho das Índias, sabe? Ai, que tinha umas músicas eletrônicas gastou ali no meio. tudo que tinha com os artistas, né? E não com a coisa dele. Mas Tá tem bom. coisas interessantes. Whitelands com Sunlight Echoes. O Whitelands é uma banda de shoegaze. Ah, é muito bom esse disquinho, eu vi lá no seu É uma site. banda de shoegaze /dream pop que eu já trouxe aqui. Milagre em não ter alguns momentos. roubado, né, Nick Silva? Milagre, né? Fiquei surpreso aqui, porque ele esqueceu semana passada. Mas eu já trouxe eles aqui. Eles são amigões do Slowdive, da galera do Slowdive já excursionou com eles. É um quarteto de shoegaze feito composto apenas de músicos negros, o que traz outras perspectivas. E eles lançaram esse disco, que é o Sunlight Echoes, e eles vão mergulhar na música psicodélica do rock inglês do final dos anos 80. Pensou em Stone Roses? Pensou bem. Então, minha amiga Isadora, você vai adorar esse disco, tá super gostosinho. Tem umas canções que lembram até Block Party em alguns momentos ali. Vou ouvir. Super catchy, assim. E por último, nos discos, o David Moore com Grace the Bell. O David Moore, já falei várias vezes dele aqui por conta de outro projeto, que é o Bing & Ruff. Ele é um pianista e compositor nova-iorquino que eu gosto muito. Ele é um dos nomes mais interessantes da música ambiente da década passada. E ele voltou com esse primeiro álbum em carreira solo. Gosta de Ryuichi Sakamoto? Gosta de Eric Satie? Sim, Renan Guerra, estou falando com você. Ouça esse disco porque tá assim, maravilhoso. Muito, 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 muito bonito. Pô, bom demais. Vamos então para o próximo bloco. Você precisa ouvir isso. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas atemporais. Tudo. E o que você traz, Mo? Eu fiquei muito apaixonado na última semana com o livro O Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio Simas é um historiador, pesquisador, ele fala sobre carnaval, sobre cultura popular. Alguns de vocês devem conhecer ele porque ele é um dos personagens que aparece em Vale o Escrito. Ele analisa ali meio que como o Jogo do Bicho é uma coisa importante para a cultura carioca, para a cultura brasileira no geral. Esse livro, especificamente, O Corpo Encantado das Ruas, ele vai falar sobre a perspectiva da rua como esse espaço de encontro e de congregação. Eu acho que para quem está aí na ressaca de carnaval, ouvindo esse episódio é uma boa pedida, porque ele vai discutir muito como o carnaval, as festas populares, a forma como a gente ocupa a rua são fundamentais para que as cidades existam de forma mais humana. É muito, muito bonita a forma como ele escreve. Várias vezes eu fiquei chorando no ônibus, porque eu ficava assim, que lindo, ele é muito lindo, eu queria tomar uma cerveja com ele. Porque são crônicas curtinhas e você lê muito rápido, assim. É muito interessante como ele faz conexões com a construção histórica do Brasil e toda a perspectiva de migrações dos povos que vieram para o Brasil escravizados, toda uma cultura afro. É muito, muito bonito. Eu gostei especialmente de um texto que se chama Pipas, que ele fica falando sobre as crianças empinarem pipas e como isso estava meio desaparecendo em alguns lugares, mas como tinha espaços no Rio de Janeiro que isso continuava muito forte. E aí tem um parágrafo que eu acho assim absurdamente lindo, que ele fala assim: em um momento em que o Brasil dá a impressão de se desmanchar num mar de ódio, pode parecer maluquice escrever sobre pipas. Não acho. Soltar pipa, jogar porrinha, fazer churrasco na esquina, sambar, jogar futebol, ir à missa, bater palmas no terreiro, macerar as plantas que curam, benzer quebranto, intuir as chuvas, lembrar os mortos, ler os livros, desfilar na avenida, temperar o feijão, são
formas de construir sociabilidades mundanas capazes de dar sentido à vida, reverenciar o tempo e instaurar a humanidade no meio da furiosa desumanização que nos assalta. Esse é meio que um resumo do que é o livro. O livro é meio que sobre essa construção de a gente se conectar de novo com coisas simples e com a nossa humanidade que às vezes é perdida na correria do dia a dia. Enfim, um livro muito, muito bonito. O Corpo Encantado das Ruas, Luiz Antônio Simas. Que tudo! Fala, Nick. Bom, na semana passada eu e o Kleber falamos de assistir Dan Dan Dan. Aí eu fiquei, vou assistir, não vou assistir. Até que seu irmão, Isadora, Exato. veio falar comigo. Não, você falou de Dan Dan Dan, eu falei de Jujutsu Kaisen. Inclusive, eu quero fazer uma denúncia que vazaram o número do meu telefone pra essa pessoa. Sim. Que também me mandou mensagem, Sim, Zé. denúncia aqui. Aí Zé falou, assista, porque é muito bom. Daí eu fui lá e assisti. Até agora eu vi, sei lá, uns 5, 6 episódios. E é maravilhoso, assim. É um desenho completamente surtado. Sim, surtadíssimo. Vamos pra premissa básica aqui, a sinopse. Que é quando as crenças de Momo e Okarun entram em conflito, eles são jogados em um mundo de fantasmas, alienígenas e poderes despertos. Meu Deus. E é meio que isso, assim. Já no primeiro episódio, esses dois personagens aí, que é um menino e uma menina, eles desafiam. Um não acredita em OVNI, o outro não acredita em fantasma. E eles se desafiam a encontrar essas entidades e encontram. E a partir daí é só maluquice, assim. É muito bonito o desenho, assim, tipo, é feito pelo Estúdio Saru, que é um dos, sei lá, dos maiores estúdios de animação de anime, né? E, assim, é muito interessante, eu tô completamente tragado por essa obra. Assim que a gente acabar aqui, eu quero assistir mais. E, basicamente, você pode encontrar em qualquer lugar. Tem na HBO Max, tem na Netflix e também na Crunchyroll. Até agora tem 2 temporadas, acho que são uns 10, 12 episódios cada, enfim. Assistam. E vocês, Adora Almeida? Gente, eu preciso dar uma dica que sempre vocês ficam surpresos, né? Que eu gosto muito de humor hétero, assim. Lá vem. Gente, A surpresa eu acho que não é a palavra, é triste, amigo. Meu jeitinho. Gente, a nova temporada de LOL, Se Rir Já Era, que está no Prime Video, é muito boa. É muito boa. Essa temporada é com o ex-participante. Essa é o Porchat que apresenta, porque o Tom Cavalcante, ele joga. E posso falar, eu fiquei muito surpresa que o Tom Cavalcante ainda é engraçado. Ou no caso, ele era? Não sei. Porque quando eu era criança, eu só lembro do João Canabrava. Amiga, eu vou confessar aqui, eu não sei, talvez por curtir coisas zoando o Rodrigo apresentador, eu sou muito impactado por conteúdos do Tom Cavalcante no TikTok. E tem várias coisas que eu racho o bico assistindo. Assim. Então, e aí eu, tipo assim, sabe, eu fiquei meio... eu fiquei feliz de ver ele fazendo coisas muito boas, assim, porque acho que ele era meio mal usado durante uma época, assim, o meu recorte que eu tenho de quem é o Tom Cavalcante como comediante na Globo, assim, é uma coisa meio estranha. Mas eu fiquei muito feliz. Cara, tem a Suzy Brasil, que é absurda. Tem o Nabote. Tem o Igor Guimarães. Tem o Ed Gama. Tem a Luciana Paz, que é, tipo assim, uma gênia do caralho. Tipo assim, eu amo essa mulher. O Gregório do Vivier. Tipo, é muito foda mesmo, assim. Você meio que fala, acho que não é engraçado esse negócio. Enfim, gente, assistam. É bem engraçado, é bem... te prende, assim, você fica querendo saber o que vai acontecer. E é tipo um jogo, né? É um jogo, ninguém pode rir. Jogo. Então eles ficam forçando uns aos outros a rirem. Eles ficam fazendo umas coisas completamente surreal, assim. E é muito bom. E também dá um shout-out que o meu irmão assina ali o design da abertura e é muito fofo. Ah, que legal. É isso. É muito legal. Nepotismo. Nepo Babies. Que horror. Não. E você, Kleber Fak? Gente, seguimos com Big Brother, mas hoje eu vou pesar o clima aqui, porque eu vou recomendar o podcast Caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia. Ele é um podcast da Agência Pública de Jornalismo. Lá no meio da pandemia, em 2021, a Pública soltou uma matéria mega detalhada, complexa, com muitas fontes,
denunciando o esquema de abuso de menores que o Samuel Klein, criador das Casas Bahia, construiu dentro da Casas Bahia, assim. Esse podcast são 4 episódios da primeira temporada. Acompanha toda a trajetória do Samuel Klein, que é um sobrevivente de guerra, um cara que esteve nos campos de concentração, que veio para o Brasil, criou um sistema super inovador de crédito para pessoas pobres terem acesso a bens numa época que o Brasil estava afundado em dívidas, com problemas de superinflação. E ele usava bem pesado, essa cartada, tá, gente? Sou sobrevivente, não sei o quê. Exato. Pra pegar as... Gente, que absurdo. É muito escroto O primeiro episódio abre com a menina denunciando que eles assistiam um documentário sobre ele, relatando a vida dele sofrida, e ele sentia prazer em ver a vida dele sofrida e se relacionar com essas crianças. E aí, quando eu falo crianças, eram crianças, tá, gente? Eram meninas de... uma das sobreviventes, que eu acho bem interessante que eles tratam como sobreviventes, essas meninas que denunciam. Ela tinha 9 anos quando ela teve o primeiro contato com ele. E cara, assim, é bem pesado, é super bad vibe. Eu tive que ouvir um episódio por dia, porque você acaba meio... E aí é muito louco, porque ele usa... eu não sabia disso, a Casas Bahia, ela não era uma franquia, ela era uma filial. Então partia da sede em São Caetano do Sul, aqui no ABC, e se espalhou pro Brasil inteiro. E aí, assim, ele tinha esquemas onde, sei lá, ele ligava para uma pessoa em Santos e falava, olha, uma pessoa vai aí, você vai dar um dinheiro para ela, sabe? Gente! Então ele se aproveitava da vulnerabilidade dessas meninas e mães solteiras que acabavam prostituindo suas filhas para conseguirem sobreviver. Ele tirava o dinheiro das Casas Bahia para pagar isso e dava móveis, eletrodomésticos para sustentar tudo isso. Chega num ponto da história em que ele recebia mais de 100 meninas durante um mesmo dia, onde ele filtrava o que ele queria. E tinha microsalinha no fundo e não sei o que. Tinha uma salinha dentro do escritório, era um quarto pra ele pegar essas meninas. E aí, assim, era num esquema de... Tem uma das sobreviventes que ela fala que ele não quis ela porque ela tinha 17 anos. Ela tava muito velha já. Não. Assim, é horrível, mas eu acho muito boa a abordagem da Pública, porque a Pública traz como que uma história dessas... Porque assim, não o grande vaza, nunca não vazou. E aí eles trazem o contraponto de que a Casas Bahia era o maior anunciante das televisões e dos meios de mídia do Brasil. Too big to o orçamento fail. O orçamento da Casas Bahia, 3% era dedicado para publicidade. Então, assim, nenhum veículo de mídia na época, e até hoje, mesmo com as denúncias, foram poucos os que se comprometeram a isso. Então, assim, acho interessantíssimo que as pessoas ouçam. O Samuel Klein já faleceu, então ele viveu até o último dia de vida, até os últimos dias muito bem. E aí, assim, outro ponto da história, ele tava com 80 anos, ele tinha um médico que assistia a ele e que dava injeções estimulantes sexuais para que ele pudesse se relacionar com mulheres com... Tanto que uma das sobreviventes, ela fala assim, a primeira coisa que eu me assustei foi com ele, porque ele tinha 70 anos quando eu conheci ele. Então, ele era um velho que até o último segundo de vida se apropriou dessas meninas marginalizadas pro prazer dele. Vai ter uma segunda temporada que deve sair logo mais, porque o filho dele, o Saul, também foi denunciado. Mas a Pública... do céu! Então, amiga, é uma coisa assim assustadora. E a Pública já falou, a história não para no Saul, tem mais gente da família envolvida, assim. Então, esse é o tom. Recomendo muito. Eu não vi muitas pessoas compartilhando esse podcast. Eu não vi. Ele saiu em 2023, eu acho, não foi? Ele é de 2024, esse podcast. Então, assim, eu trago aqui, eu recomendo que vocês ouçam, compartilhem, porque, assim, é importantíssimo. Sinto pesar aqui bem pesado, com isso no meio do carnaval. Aviso, gatilho, se vocês já passou por algum tipo de situação desse sentido, não é legal, você vai se sentir muito mal, mas eu acho muito importante trazer aqui. Comentários referentes à última edição do nosso podcast... Número 391, quando o indie era indie. Lá no Instagram, a gente tá comentando, gente, um dia depois que a gente gravou, então não tem muitos... Lançou o programa, então não tem muitas coisas. Mas o Rodrigo Berg falou, como assim a Isa não está gostando de Três Graças? A novela da década, Cruzes. PS, a meio episódio.
O Jefferson Tafarel comentou: indie também é gente. Exato. O Pedro Guilherme Soares Lima comentou: o vocalista da minha banda de indie rock é compositor de uma das músicas da trilha sonora da novela das 7, Coração Acelerado. A música se chama Fora do Compasso, da Maiara e Maraísa. João Raul é o nome do compositor. Ele usa muito da influência de indie pop e pop eletrônico, até de bandas de hardcore como Turnstile, para as melodias das suas composições. Falou que é super comum no círculo de compositores muitos usarem influências diversas que fogem totalmente do universo sertanejo para compor. Gente, Ele mas é de João Raul é Goiás. o personagem, né? Talvez seja a música que ele canta, eu não sei, eles cantam... Pode ser que ele cante a música com a Maiara Maraísa. Não sei, vai aparecer várias pessoas, né? Hoje a Ana Castela tá na novela, a gente perdeu. Tá bom. E pra fechar aqui o comentário da Beatruzes, ela falou: ai, vocês arrasam sempre. Saudades, menina Beatruzes. Saudades. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Eu sou Underline na Guerra em todas as redes sociais. Vocês leem meus textos no Screenel e toda sexta-feira no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores e participa aqui das gravações ao vivo, mesmo em horários inconvenientes, como o Vinícius Correia, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.